Este vídeo tem como objetivo mostrar-vos as diferentes componentes de um relatório. Se repararem, há 4 abas em cima do relatório, no fundo são 4 secções de cada relatório e neste momento estamos a ver a aba que é a primeira do lado esquerdo. Se repararem, este relatório é um relatório vermelho, portanto detecta anomalias, neste caso naquilo que está a ser observado, e se repararem aquilo que está a ser observado é um olival por inteiro. Ou seja, nós poderemos olhar para um olival parcela a parcela ou podemos olhar para o olival, neste caso, como inteiro. Se repararem, este índice que está aqui com a folha é o índice NDVI e este que está aqui embaixo é o índice NDWI. O primeiro muito associado às questões ligadas à clorofila, biomassa, e o segundo muito associado às questões do stress hídrico. Se repararem, ambos os índices variam de -1 a +1, e aqui do lado esquerdo, na legenda, por exemplo, os vermelhos serão o índice perto do zero, que será um bocado solo nu, e os azuis será muita vegetação, muita biomassa que está a cobrir o terreno. Se repararem aqui mais em baixo, os rosas serão valores ou água ou muita umidade e, portanto, valores negativos. Se clicarem porventura neste mapa do vosso lado esquerdo, vão reparar que vos aparece o olival todo por inteiro. Hão de reparar que no olival aparecem algumas parcelas mais a sul, um pouco com maior variabilidade, em contraste com as parcelas mais a norte. Portanto, neste caso concreto, este relatório é vermelho porque temos aqui grandes variações do ponto de vista da clorofila e da biomassa. Isto pode-se dever a várias coisas, pode-se dever a questões ligadas à gestão, por exemplo, hídrica, a questões ligadas a nutricionais, a pragas e doenças, a desenvolvimento das plantas, etc, etc. E, portanto, eu que tenho que perceber o que é que se passa de forma a tentar adequar ou melhorar as parcelas que estão a sul ou algumas zonas que porventura estão a ser prejudicadas ou então reduzir, neste caso, os custos associados a estas parcelas, se as mesmas, porventura, produzirem menos. Aparece aqui uma zona muito azul, portanto, significa que há muita clorofila, pode ser infestantes, mas de qualquer maneira haveria que verificar o que se passa em particular nestas diferenças todas que são encontradas pelo satélite. Neste caso concreto, eu posso observar o olival como um todo ou apenas observar parcela a parcela. Portanto, neste caso concreto, esta parcela, ou as duas que aqui estão, seguramente também teriam um relatório vermelho, porque a variabilidade intrínseca dentro de cada parcela também é muito variável. E, portanto, neste caso concreto, haveria que fazer uma inspeção e perceber o que é que se poderia colocar. Por exemplo, numa zona de baixo desenvolvimento, colocar mais matéria orgânica, mais localizada, para tentar ajudar as plantas a fazer, no fundo, esta integração água-sol-planta. Portanto, o olival visto como um todo ou as parcelas vistas individualmente também, se for o caso disso. Se repararem no mapa do lado direito, o princípio é o mesmo, só que neste caso concreto a legenda é apenas entre o mais baixo e o mais alto. Significa que os valores vermelhos são os mais baixos e os valores verdes são os mais altos. Portanto, se eu quiser ter uma impressão imediata do que é mais alto e o que é mais baixo dentro do olival, aqui está nada mais do que esta mapa que vos dá rapidamente no olival todo os valores mais baixos e os mais altos. Se quiserem ver dentro de uma única parcela, bom, o princípio é o mesmo, apresenta-vos os dados mais altos e mais baixos dentro de cada parcela. Se eu quiser dividir o olival em duas zonas de gestão, rapidamente, se repararem, eu divido logo quase a zona mais a norte e a zona mais a sul. Estão a verificar que as cores zonas mais claras dos valores mais baixos, neste caso da clorofila, e os mais escuros dos valores mais altos. Se em vez de duas zonas de gestão eu quiser clicar três zonas de gestão, pois então aqui repararem, temos três zonas definidas entre o cinzento mais claro, o cinzento médio e, neste caso, o negro, que aparece mais em cima com os valores muito mais altos. Portanto, se eu tiver que adequar algumas questões de gestão, eu diria que, pelo menos entre o cinzento mais escuro e o negro, eu deveria pensar de como ajudar ou não as parcelas que, pelos vistos, estão neste caso, em dificuldade.
Ora bem, isto mesmo se passa para o teor de água na folha, o princípio é o mesmo. Se eu quiser, porventura, fazer pontos de amostragem de uma forma automática, eu posso fazer esses pontos de amostragem. Basta clicar neste ícone, dizer qual é o número de pontos de amostragem por, no fundo, zona de gestão, e será enviado um e-mail com os ficheiros para fazer essa amostragem com a localização de cada ponto. Se eu quiser fazer o download do GeoTIFF desta imagem para trabalhar no meu computador, também o poderei fazer. Portanto, se for uma análise de uma parcela apenas, também posso fazer o download, neste caso, do mapa VRT, ou seja, do mapa de aplicação diferenciada de fertilizantes, para colocar na consola do meu trator e fazer essa aplicação. Portanto, em resumo, esta é a primeira aba do relatório da passagem do satélite. Outras abas seguirão para perceberem o que é que podem tirar partido deste relatório.